Querida igreja, tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui com vocês, de verdade. Eu trago um abraço de toda a minha família, um beijo para vocês aí, de toda a nossa casa e também da nossa igreja, a Missão 58, uma igreja centrada na Palavra de Deus, lá em Balneário Camboriú, Santa Catarina. É interessante que, ainda que geograficamente, nós estamos um pouco distantes uns dos outros, mas através do sangue de Jesus, aquilo que nos divide ou que nos distancia é muito maior do que aquilo que nos separa, que é o Evangelho. O Evangelho nos une, o Evangelho nos torna uma só igreja diante de Cristo. Amém, queridos? É um privilégio mesmo estar aqui, sem mais delongas, depois desse louvor aqui maravilhoso, né? Em que pudemos aqui estar louvando o nome de Jesus, canções entronizadas a Ele. Nós gostaríamos de iniciar a nossa primeira sessão, né? Estarei falando sobre uma igreja que serve hoje e amanhã, no culto da noite também, continuarei no formato de pregação. Então, hoje à noite é formato mais aula e no domingo, amanhã, como é o dia do Senhor, nós estaremos trazendo uma pregação expositiva debaixo dessa mesma temática, uma igreja que serve. Amém? Então eu gostaria de começar essa nossa primeira sessão trabalhando a pergunta de número 1 do Catecismo Maior e do Catecismo Breve de Westminster. Esse catecismo começa com uma pergunta que eu acredito que tem como base tudo aquilo que nós iremos trabalhar, conversar e encorajar a cada um de nós a viver uma vida de serviço para a glória de Deus. O Catecismo Breve diz assim: qual é o fim principal do homem? A resposta, e eu sei que vocês já sabem de cor essa resposta, eu vou dizer aqui só por uma questão de educação. A resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer nele eternamente. A pergunta de número 1 do Catecismo Maior era um pouco mais completa. Ela diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta é um pouco mais completa e diz assim: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e ter prazer plenamente nele para todo sempre. O que isso tem a ver com o termo igreja que serve? O que viver a vida para a glória de Deus tem a ver com o nosso tema desse final de semana, que é uma igreja que serve? Abra comigo Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36. Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36. E olha que essa não foi nem combinada com o pastor Maicon, hein? Essa não foi nem combinada. Olha isso daí, ó. Romanos 11, 36. Quem achou diz amém? Diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória. Olha que bênção, gente. Olha que bênção. O apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos. E a igreja que se encontrava em Roma era uma igreja que estava passando por um momento de muita dificuldade e ao mesmo tempo vivendo um tempo da graça e da glória de Deus sendo manifesta na vida deles. O que nós falaríamos e qual conselho nós daríamos para uma igreja em que os seus membros estavam sendo decapitados por causa do Evangelho? Que palavra de consolo daríamos? Que palavra de encorajamento daríamos para uma igreja em que os seus membros, alguns deles, segundo os historiadores, estavam servindo como instrumentos de serem queimados vivos pelas ruas de Roma? Que palavra e que encorajamento daríamos a essa igreja? O apóstolo Paulo, diante de tudo isso,
Ele vem falar para esses irmãos que dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele, pois a glória eternamente. Amém. O apóstolo Paulo entendia que, independente e apesar das circunstâncias difíceis, a vida deveria ser vivida para a glória de Deus. De que a melhor massagem, de que o melhor encorajamento, de que a melhor palavra de consolo, de conforto, de refrigério, de alívio, de respiração, de inspiração para alguém passando por muita dificuldade, era dizer para essa pessoa que a Deus seja dada toda a glória. Perceba que o apóstolo Paulo tem um fio de ouro que está conectando toda a sua teologia bíblica. Pastor, o que é teologia bíblica? É o assunto que está ligando toda a Bíblia. É simples. Existe um assunto que está ligando de Gênesis a Apocalipse. Nas Escrituras nós temos 66 livros da Bíblia. E nós temos uma história maior que está conectando tudo. Que está sendo contada. E essa história que nós chamamos da história da redenção está sendo falada, está sendo conectada, está sendo contada e interpretada também por todas as Escrituras. Então o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer a esses irmãos que a Deus seja dada a honra, a glória e todas as coisas devem convergir para a glória de Deus, como também em 1 Coríntios. Abra lá comigo. 1 Coríntios 10, 31. Agora o apóstolo Paulo ele vai ser mais detalhista, ele vai ser mais específico, ele vai ser mais prático com a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quem está comigo diz amém. 1 Coríntios 10, 31, o que diz aí? O pastor vai ler. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória. Aleluia! Perceba que em Romanos o apóstolo Paulo está falando que a Deus seja dada toda a glória. Em um canto mais poético, ele vai falar que Deus, por meio de Cristo, tudo deve ser feito para a glória de Cristo. Agora, em 1 Coríntios 10, 31, ele vai ser mais detalhista. Quando vocês comerem, quando vocês beberem, quando vocês forem fazer qualquer coisa, vocês devem fazer tudo para a glória de Deus. Me parece que este assunto de viver para a glória de Deus não é apenas importante para o apóstolo Paulo. Na verdade, é importante em toda a história da Bíblia. Por exemplo, se nós formos lá em Gênesis, capítulo de número 1, verso 26 a 27, quem pode ler para mim esse versículo? Vai estar fácil de achar Gênesis, gente. Está lá no comecinho da Bíblia. Qualquer coisa dá para ter uma revelação aí chamada índice, para a gente achar. Quem achou, pode fazer essa leitura para nós? Por favor, Gênesis 1, 26 e 27. Uma voz de trovão aí, olha, vai lá, homem de Deus. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Muito obrigado. Perceba, nós vemos no relato da criação de Deus, Deus imprimindo no homem a imagem de Deus. E esse ato de imprimir no homem a imagem de Deus não tem por objetivo do homem ser como Deus, mas do homem em sua humanidade viver espelhando Deus, referenciando Deus, apontando para Deus. Algumas pessoas interpretam errado, principalmente aqueles da prosperidade emocional. Né? O homem foi criado à imagem de Deus, então o homem pode todas as coisas. Então o homem pode assinar um cheque de 1 milhão, colocar diante de Deus e falar: Deus vai pagar aí. Eu posso tudo em ti, então eu posso qualquer coisa. Já que eu sou imagem e semelhança,
Não, irmãos, isso aqui não é um cheque em branco, a gente pode fazer qualquer conta e colocar para Deus pagar. Na verdade, ser imagem e semelhança de Deus não é ser como Deus, que essa foi a mentira que a serpente contou para Eva. Ser imagem e semelhança de Deus é, em nossa humanidade, apontar para o rosto de Deus, apontar para a glória de Deus, apontar para em que as pessoas, ao nos verem, vejam a glória de Deus. Luiz, mas aonde que está isso na Bíblia? Me mostra, me prova. Abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 16. Meu Deus do céu, já é a quarta referência bíblica que a gente está caminhando. Já fomos para Romanos, 1 Coríntios, Gênesis, agora vamos para os Evangelhos. Eu sei que essa aqui é uma igreja bíblica, então, né? Então, estamos em casa aqui, não estamos? Estamos numa igreja de bereanos. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 16. Quem pode fazer a leitura em alto e bom tom agora para nós? Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Olha que bênção. A fim de que vejam e glorifiquem quem? Glorifiquem quem? O Pai que está nos céus. Então, aqui nós temos 2 pontos principais. Primeiro, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Amém? A questão agora que entra, que esse é o nosso pano de fundo. A joia que nós queremos trabalhar agora é como que nós glorificamos a Deus. O pano de fundo é esse, viver para a glória de Deus. Mas como será que nós glorificamos a Deus? Aqui, parece que isso não seja tão confortável aos nossos ouvidos, mas é importante nós lembrarmos que a maneira que nós glorificamos a Deus é através das nossas obras, através do nosso serviço a Ele, orientado e inspirado para a glória de Deus e pela glória de Deus. Sim, meus irmãos, sim, a salvação não é pelas obras, mas ser salvo nos implica e nos impele a servirmos a Deus. Sim, meus irmãos, nós somos salvos pelas obras de Cristo. E sim, meus irmãos, nós demonstramos e respondemos em adoração ao Deus que nos salvou, sabe como? Servindo a Ele. Servindo a Deus. Aqui, eu gostaria agora de entrar no termo, no nosso terceiro ponto, vamos dizer assim. Primeiro ponto, vivemos para a glória de Deus, esse é o fim supremo do homem. Segundo ponto, como glorificamos a Deus? Através do serviço. Não somos salvos pelas obras, não somos. Somos salvos pelas obras de Cristo, amém? Somos salvos pela fé em Cristo, glória a Deus. E essa fé não anda sozinha. A fé, ela é acompanhada das boas obras, do nós servirmos a Deus em adoração. Glória a Deus por isso. Então, terceiro ponto, os fundamentos bíblicos do serviço. Nós vivemos em uma era, meus irmãos, em que o serviço existem 2 ladrões a respeito do serviço na igreja. O primeiro ladrão, o primeiro extremo, é a idolatria do serviço. E normalmente isso cai muito bem nas igrejas neopentecostais. Nas igrejas que têm o serviço como modelo de atração dos fiéis. A idolatria do serviço, em que ser diácono é uma posição, em que eu sou, porque eu faço, porque eu aconteço. É uma briga para quem serve água para o pastor. É uma briga para quem toca no domingo. É uma briga para quem está na escala. É uma briga para quem vai, para quem toca, para quem prega. É uma idolatria do serviço. E normalmente nessas comunidades nós temos até um certo tipo de uma relação com o serviço não bíblica. Uma relação com o serviço em que as pessoas não estão servindo para a glória de Deus, mas estão servindo para serem vistos. Em que o serviço se implica em ser visto. Em que o serviço se implica em me autoafirmar através daquilo que eu faço. E esse não é o caminho que nós queremos trilhar.
O outro extremo é o extremo da apatia. Tem pessoas que pensam assim, ó, pastor, já que eu fui salvo, já que Jesus me salvou e não tenho, né, não é glória minha, não é obra minha, já que a graça de Deus me alcançou, agora eu vou sentar aqui e tá tudo bem. É isso daí, agora eu só quero ser servido. Agora eu quero aqui, pastor, sentar em berços esplêndidos. O meu tempo já passou, pastor. O meu tempo já passou, né? Já estou velho demais. Já passou muitos anos na minha trajetória. Não preciso mais servir. Não, deixa com os jovens. Serviço na igreja, deixa com os jovens. Os jovens estão com a força. Gente, se nós levarmos literalmente isso, onde é que fica Josué na Bíblia? Que Deus chamou ele com 80 anos de idade. 80 anos de idade, né? Como é que ficam esses grandes homens de Deus que viveram os melhores momentos da sua vida quando eles alcançaram a terceira idade? Como, por exemplo, Moisés. Moisés, com 40 anos de idade, ele foi lá e matou o egípcio. Cometeu, né? E depois de mais 40 anos no deserto lá, irmãos, Deus chamou ele para libertar, ou seja, ele já estava na terceira idade, e Deus chamou ele para arrastar mais de 1 milhão de pessoas a caminhar pelo deserto, para serem libertas. Ele viveu o auge da sua vida, servindo a Deus, nos últimos anos dela. Ou seja, nós não temos qualquer idade ideal para servir a Deus. Não é qualquer idade ideal. Quem está começando, então tem que servir mais. Não, irmãos, nós somos chamados do início da nossa vida até o fim dela, até que o nosso último fôlego caiba e reste em nossos pulmões. Devemos viver para servir a Deus, como resposta em adoração. E o primeiro fundamento bíblico do serviço se encontra em Marcos 10:45. Alguém pode abrir lá e fazer a leitura, por favor? Marcos 10:45, quem pode fazer a leitura para nós? Porque o filho do homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em lugar. Aí, muito bem. Nós chamamos aqui do fundamento cristológico. E Jesus, ele é tido e a sua identidade como o servo de Deus. Jesus diz que a sua missão como filho do homem, ele não veio para ser servido. Perceba que essa frase, filho do homem, o F está em letra maiúscula aí, não tá? O F está em letra maiúscula, né? Então, perceba que filho do homem quer dizer uma coisa, não veio para ser servido, também está dizendo uma outra coisa. E na mente de um judeu, na hora que ele lê isso, ele pensa assim, cara, isso daqui é muito, muito escandalizante. Porque filho do homem é uma referência ao rei messiânico profetizado no Antigo Testamento, que viria para governar as nações. Filho do homem é como se fosse assim, aquele que virá para governar e colocar a nossa nação de volta como domínio sobre todas as outras. É isso que o judeu pensava. O filho do homem era o rei. Você lembra quando Pedro tenta impedir Jesus de ir para a cruz? Ele acha que está ajudando Jesus? O que Jesus, o pastorzão, vai falar para ele? Quais são as palavras de encorajamento que Jesus fala para Pedro? Meu querido irmão, vamos lá no gabinete, vamos tomar um café para eu te explicar que as coisas não são assim. O pastor Jesus fala para ele, arreda-te de mim, Satanás. Eu acho que a gente não seria membro da igreja de Jesus. Eu acho que a gente não ia querer ser pastoreado por Jesus. Imagina o teu pastor te chamando de Satanás. Né, meus queridos irmãos? Jesus falou isso para Pedro. Ei, Pedro, não deixa essa cogitação humana. Não deixa essa cogitação humana querer entrar aqui na nossa relação. Porque toda cogitação humana é uma ideia que não é de Deus. É do inimigo. Então eu preciso ir para a cruz. Mas agora que cai entre nós, gente. Por que Pedro achou que Jesus não deveria ir para a cruz? Porque ele achou que Jesus já era o segundo retorno de Jesus. A gente sabe disso. Ele achou que Jesus já viria botando todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele achou que Jesus ia matar os seus inimigos em vida. O que Pedro não sabia é que Jesus matou a morte morrendo. Jesus venceu os inimigos perdendo. Jesus venceu a dor e o sofrimento sofrendo. Jesus curou as feridas do pecado
sendo ferido por ele. Então, a lógica era ao contrário. Então perceba que o Filho do Homem, o Rei do Universo, o Grande, ele não veio para ser servido. É interessante que na profecia de Isaías 53, Jesus é identificado como servo sofredor. E o servo sofredor com S maiúsculo ali de novo, como identidade de Jesus. Então, Jesus tem uma identidade de servo. Aqui, esse é o ponto que eu quero trabalhar. Muitas vezes, queridos irmãos, nós nos apegamos à identidade de Jesus pastor, e ele é pastor. Nós somos suas ovelhas. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que a gente tem um bom pastor. Um pastor presente, um pastor que afasta os lobos, um pastor que nos cuida, que nos alimenta, que nos leva pelos melhores pastos verdejantes para nos alimentarmos da sua palavra. Aleluia! Jesus é o nosso bom pastor. E sim, queridos irmãos, Jesus também é filho do homem, claro. No sentido escatológico, Jesus não bateu o universo na curva. A cruz não foi para resolver o problema de Gênesis 3. A cruz, na verdade, é o evento central que aponta para o passado, mas também aponta para o futuro. Chegará o dia que ele não virá como cordeiro para morrer numa cruz. Chegará o dia que ele virá como leão da tribo de Judá e todas as coisas serão postas debaixo dos seus pés. Aleluia! Jesus também é o vencedor, o cavaleiro que saiu vencendo para vencer. Como descrito em Apocalipse. Mas Jesus também é. E essa é a figura de Jesus que nós devemos nos apegar nesse interregno entre a volta de Jesus e a vinda dele que já veio. Jesus nos dá o seu Espírito Santo para nos capacitar a vivermos nessa terra para a glória do Pai. Entre Canaã e Egito houve o quê? O deserto, amém? Então, entre a salvação em Cristo, feita uma única e exclusivamente, feita uma única vez e exclusivamente, não adianta alguém querer morrer de novo, não adianta alguém querer morrer na cruz, já foi único e foi suficiente, pois ele é digno de morrer. Né? E ele nos libertou do pecado, e aleluia, descemos as águas, e aleluia, e ele voltará. Mas nós vivemos entre essa vinda e volta de Jesus. Enquanto ele não volta, porque ele já veio, eu quero viver para a glória de Deus. Então, enquanto Jesus não volta, por causa da vinda de Jesus, nós devemos viver para a glória de Deus. E essa imagem de Deus servo, nós temos que fazer as pazes com isso. Muitas vezes, nós fazemos as pazes com a imagem de Jesus pastor, que nos cuida, que nos dá proteção contra os lobos. Nós amamos Jesus sendo o nosso pastor, mas nós devemos esquecer que Jesus também é o nosso servo. E não porque ele é nosso servo e ele deve nos servir. Não é isso. No sentido de que servo porque ele é o primeiro a nos ensinar que nós também devemos ter uma identidade de serviço. Onde que eu quero chegar, gente? Serviço tem a ver com a identidade de quem Cristo é. Logo, a identidade da igreja também tem que ter serviço. Não porque ela é ativista. Não porque ela quer alcançar os céus por causa das boas obras. Não. Mas a igreja tem o serviço como uma identidade dela porque o seu Cristo é servo. Esse fundamento cristológico do serviço nos ensina a nos relacionarmos com a imagem de Jesus, que é aquele que serve e nos ensina e nos capacita, nos encoraja a servi-lo também. Olha que interessante. Atos 2, 42 ao 47. Abra lá comigo. Vamos dar uma olhada em como que a igreja primitiva caminhava. Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Se alguém puder fazer a leitura, eu agradeço.
não o pau e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais da fé e da morte. Cumpriram as suas promessas e ouviram tudo comum, ganhando suas propriedades e bens, distribuindo após a confiança toda necessidade, todos os dias, continuada no Cristo no Pai do céu, partiu o pão de suas casas, e o participal das instituições, com alegria e sinceridade do coração. Louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhe acrescentava diariamente e salvo. Aleluia! Olha como era o ambiente dessa igreja. Vocês percebem que havia um ambiente de serviço mútuo uns com os outros. Havia um ambiente em que eles entendiam que a vida deles, entre eles, deveria ser uma vida de serviço. Muitas vezes nós, ao olharmos a lógica do teatro, a lógica de palestra, e por muitas vezes nós estarmos sentados de uma maneira que se parece uma palestra, mas não é, nós achamos que igreja se resume em ouvir, sentar, ser alimentado e ir embora viver a minha vida. Muitas vezes nós resumimos isso a isso. Eu vou ir, vou comer e vou embora. Você sabia que igreja não é restaurante em que eu vou, como e vou embora? Igreja, irmãos, tem mais a ver com uma cozinha, em que eu sou chamado para cozinhar também. Em que, à medida que eu cozinho, eu sou chamado e sou alimentado à medida que sirvo. Se nós fôssemos pegar um empréstimo, a imagem da cozinha seria uma das ilustrações que nós poderíamos dizer sobre membresia. Ontem eu conversava com o pastor Maicon, com o Guilherme, sua esposa e a Rose, e conversávamos que a minha mãe, né, ela é chefe de cozinha aposentada. E ser filho de chefe de cozinha, né, é algo muito bom. Porque ela gosta de contar como que ela faz as coisas. Porque o prazer da minha mãe não é comer. O prazer da minha mãe é servir. O prazer dela é o processo de, enquanto ela está fazendo, enquanto ela está ali descascando a batata, enquanto ela está ali preparando os alimentos, é o prazer dela. O prazer dela está no ato de servir, de preparar. Por que o ato de preparar a comida, que não é nada bonito, né? Uma cozinha preparando comida não é nada bonito. Não é nada esteticamente louvável. É bagunça, é prato sujo, é não sei o quê. E irmãos, a membresia de uma igreja tem que ter a ver mais com uma cozinha. Em que, enquanto um corta a batata, outro está lá lavando a salada, outro está lá de olho no arroz, outro está lá. E quando a gente se reúne, a gente serve a comida para a glória de Deus e para alimentar o povo de Deus juntos. A gente não vem só para comer. A gente não vem só para nos servir. Quando nós nos tornamos membros de uma igreja local, nós somos convocados para dentro da cozinha, para viver uma vida de serviço a Ele. E sabe por que nós somos chamados a viver uma vida de serviço? Sabe por quê? Porque Deus nos livra da gente mesmo quando a gente está servindo. Sabia disso? Abra o texto comigo. A gente está abrindo bastante Bíblia hoje, né? Abra comigo lá Gênesis capítulo 3, versículo de número 7. E eu vou pedir de novo, é claro, para alguém fazer a leitura bíblica. Eu já estou botando vocês para servir. Um pouquinho mais alto, por favor. Então os olhos de ambos se abriram,
percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para... Pastor do céu, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Você sabia que a raiz do problema em servir é o pecado original? Sabe por quê? Qual foi o primeiro lugar que o homem olhou depois que pecou? Acabamos de ler o texto. Olhando para si. Aí nasceu o egocentrismo. O olhar do homem, ao invés de Deus para Deus, a começar a olhar para si mesmo. Ele começou a viver uma vida olhando para si. Aí se nasceu a inclinação egocêntrica no coração, de viver uma vida pensando em si. Qual é o grande inimigo, o grande vilão que tenta matar o espírito de serviço em uma igreja? Um coração que só pensa em si mesmo. E um coração que só pensa em si mesmo está vivendo os reflexos do pecado original. Irmãos, a primeira reação do pecado original foi tirar os olhos do homem de Deus e focar os olhos do homem no seu próprio umbigo, na minha própria vida, na minha casinha. Pastor, nem membro nenhum vai lá em casa. Por quê? Eu sei que aqui não tem isso. Lá só na minha igreja tem. Por quê? Porque toda vez que vem aqui, suja a louça, suja sofá, suja não sei o quê. Já passei por isso lá, gente. Muito disso. Entendeu? A gente passa. Irmãos, pensar em si mesmo é mais confortável. Sabia? Mas sabia que ao mesmo tempo que é mais confortável, é mais dolorido? Você já ouviu a metáfora do porco-espinho? Vocês já ouviram, com certeza. O porco-espinho, quando ele quer se aquecer, ele vai ao lado do outro porco-espinho. O que acontece com ele? Se fere. Eles se sangram. Aí ele se afasta, aí ele fica com frio. Aí quando ele fica com frio, ele volta, mas ele se fere. Essa é a dinâmica enquanto o nosso coração ainda é porco-espinho. Eu quero ir para a igreja, eu quero servir a Jesus, eu quero viver uma vida com Deus, eu vou servir, pastor, eu vou cair para cima, eu vou para dentro, aí eu começo a me relacionar, eu entro numa escala, eu estou servindo, o irmão pisa no calo do meu pé. Já não faz do jeito que a gente combinou, não fez do jeito que a gente planejou, logo a gente começa a se ferir. Aí a gente, esse negócio de igreja, viu? Eu não é pra mim. Não, eu vou viver minha vida. Aí a gente fica lá, sem vir no culto, ou só vem no culto e não vai mais nada, né? E daí a gente fica com frio. Porque o nosso ser foi criado para servir a Deus uns aos outros. Nós somos criados para isso. Faz parte da nossa identidade. Assim como faz parte da identidade de Jesus ser o servo, Jesus nos servir, a missão de Jesus nos servir, assim também faz parte da nossa identidade servir a Deus. Tem coisas que para nós descobrirmos sobre nós mesmos, não é preciso fazer uma campanha de oração de 40 dias e 40 dias de jejum. Tem coisas que não precisa. Pastor, qual é o meu chamado? Servir. Servir por quê? Para a glória de Deus. Como? Irmão, pega aí que você... Bora! Entra na cozinha. Entra na cozinha. Vem descascar batata. Pastor, descascar batata não consigo. Então vai lá lavar salada. Lavar lá salada é bom pra mim. Então bora. Vamos pra cima. É que a gente tem uma síndrome. Eu sei que não aqui. Nessa igreja não tem. É só lá em Balneário. A gente tem uma síndrome de carreira. Né? Eu só quero fazer na igreja aquilo que eu faço muito bem. E é algo que vai ter uma projeção para mim. Né? Então eu faço bem, então... Não, irmãos, não é meu chamado limpar banheiro. Eu não preciso de chamado para limpar o banheiro. Eu não preciso de chamado. Eu preciso de um coração para servir. Quando eu estava no início da minha conversão, lá no meu grupo de jovens não tinha muita gente que tocava, assim, né? Aí eu fui pro quarto orar e pedi, Jesus, me ajuda
a tocar um violão porque eu quero servir com violão. E eu não levava jeito, gente. Ninguém queria fazer escala comigo na igreja. Aí fui treinar, fazer aula, fiquei lá insistindo. E com a graça de Deus, depois consegui servir os irmãos. Porque era uma necessidade que eu via. Então tem coisa, gente, no âmbito do serviço, que não tem a ver com o anjo vir, se materializar na nossa frente e dizer: meu filho amado, eis que te chamo para cuidar das redes sociais da igreja. Eis que te chamo para tocar baixo na igreja. Tem coisa, meu irmão, que é tipo assim: Jesus, você morreu na cruz, você fez aquilo que era impossível alguém fazer. Logo, Jesus, eu quero responder tudo isso em adoração. Eu não quero ficar olhando para mim mesmo, eu quero olhar para Cristo, eu quero olhar para Deus, eu quero viver para a glória de Deus. E o combustível do nosso serviço não é a aprovação do pastor, não é a aprovação dos líderes, não é a aprovação das pessoas. Que tem pessoas que só funcionam assim, que se ela faz o serviço, né? E aqui não tem. Eu estou contando experiências que só acontecem em Balneário, gente, né? Eu lá na igreja, eu tenho alguns membros que só estão no lugar servindo, se eu bater no ombro e falar: oh, que lindo! Parabéns, olha! Que lindo, olha esse serviço, que ministério maravilhoso! Mas se um dia a gente não elogia o coração de amor, gente, nós precisamos entender que o combustível do nosso serviço não é a aprovação de pastor, não é a aprovação de líder, não é se alguém me elogia, mas a minha aprovação é divina, porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo morreu numa cruz para nós, e Ele fez a missão impossível, e porque Ele morreu na cruz, tudo que eu for fazer é em gratidão a isso. Tudo que eu vou fazer é em resposta, em adoração. Pastor, Estou quase concluindo, meus irmãos. Estou na reta final aqui. Pastor, como que eu posso, de maneira significativa, servir a Deus com a intenção correta? Como que eu posso? Sabe como? Fincando o coração na obra de Cristo na cruz. Toda vez que você for olhar uma necessidade e que você queira se colocar à disposição em servir, que o combustível do seu serviço não seja a necessidade, mas seja a obra do Cordeiro na cruz, que você deseja, por intermédio dessa necessidade, glorificar a Deus, respondendo a Deus em adoração, suprindo essa necessidade através do serviço. Muitas vezes, um dos grandes problemas em um ministério a longo prazo, em que as pessoas enfrentam um grande problema de manter um espírito de serviço sempre ativo, é porque a inspiração do meu serviço a Deus é a necessidade. Então, quando eu supro a necessidade, é como se acabasse a minha motivação. Não. A necessidade é só um meio. A raiz, o pressuposto, aquele que me encoraja a servir, não é a necessidade que eu estou vendo, mas é responder a Deus a obra que seu Filho na cruz fez em nosso favor. Então eu encontro na necessidade um meio de responder à cruz, o sacrifício de Jesus, por intermédio do serviço. Dessa forma, nós temos um serviço redimido. O Evangelho de Jesus, ele renova a nossa motivação para servir. Abra lá comigo 1 João capítulo 4, versículo 19. 1 João capítulo 4, verso 19. Alguém poderia ler para nós, por favor? Vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos trocar nós nos servimos
Nós o servimos porque ele nos serviu primeiro. Vamos fazer mais uma tradução sem abandonar a fidelidade hermenêutica. Nós servimos porque Cristo nos serviu primeiro. E porque Cristo nos serviu primeiro, não há alguém e não há algo que eu não possa me colocar à disposição em aprender para servir e, servindo dessa forma, responder a Deus em adoração. Se servimos a Ele, é porque Ele nos serviu primeiro. Servir é um ato de dramatizar a redenção do Evangelho no viver diário. Sabia disso? O ato de Jesus morrer na cruz foi um ato de serviço. O ato de Jesus caminhar na terra foi um ato de serviço. O ato de Jesus ensinar seus discípulos foi um ato de serviço. Nós somos muito animados e cheios de energia para fazer nossos hobbies, para fazer o nosso entretenimento, para fazer o que a gente gosta. A gente acorda cedo, a gente faz, a gente acontece. Mas nós também devemos ter uma disposição superior para também servir a Cristo. Sabe por que nós servimos? Porque Cristo nos serviu primeiro. Nós não servimos porque queremos ser vistos. Nós não servimos porque queremos ganhar crédito nos céus. Né? Que esse é o problema de pessoas que estão servindo. Tem pessoas que estão servindo e chega diante de Deus e fala bem assim: ó Deus, eu cumpri minha escala na igreja, agora eu tenho obrigado a salvar meu marido, agora eu tenho obrigado a salvar meu filho. Olha Deus, se tu não cuidar da minha vida, eu vou deixar de te servir, Deus. Olha Deus, eu estou cumprindo a escala, eu estou louvando o teu nome, não pode acontecer nada de ruim comigo. Imagina o apóstolo Paulo pensando nisso, né? Imagina o sofrimento que esse homem passou. No final da vida, terminar pedindo a capa e alguns livros, passando frio, com vontade de ter livro e com saudade de companhia. Um dos homens que foi um dos melhores amigos de Deus que caminhou nessa terra, teve uma aposentadoria dessa forma. O que sobra para nós? Então, todas as vezes que nós não formos honrados ao terminar um serviço, nós devemos dar glória a Deus. Porque quem deve ser honrado não é o nosso nome. Quem deve ser honrado é aquele que é digno de toda honra e toda glória. É Cristo. O serviço não é um meio para eu ser visto. O serviço é um meio de eu responder a Deus em adoração. Amém? O que nos capacita para servir? Romanos 8, versículo 1 ao 4. Alguém poderia ler para nós? E aqui, nosso último versículo, leitura, e encerramos. Romanos 8, do 1 ao 4. Alguém poderia fazer a leitura? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado da morte, porquanto que era impossível a lei, visto que se achava fraca pela carne. Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança da carne do pecado, e por causa do pecado, na carne, condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Vivemos não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito que nos impulsiona a obedecer a Deus. O pecado é a história trágica do homem que cai e que o preço do seu pecado é impossível dele ser pago por qualquer outro homem. Mas a boa nova do Evangelho é que ainda que o homem caiu, Cristo veio para pagar o preço do pecado, não apenas para nos salvar da ira de Deus e do inferno, mas para nos salvar de uma vida olhando apenas para nós mesmos, de uma vida querendo apenas ser servido. Cristo nos salva da ira eterna, Cristo nos salva de Satanás e Cristo nos salva de nós mesmos.
à medida que tira os nossos olhos de nós mesmos e levanta os nossos olhos para o próximo. Olhar para o próximo é como olhar para o alto de uma montanha e dessa forma contemplar a beleza e a glória de Deus. A minha oração é que o Espírito Santo capacite essa igreja no poder do nome de Jesus a fazer com que os nossos olhos estejam firmados no olhar de Cristo e que à medida que nós olhamos a Cristo, nos esquecemos de nós mesmos e servimos com fogo, com paixão no coração, com disposição, acima das situações, acima das disponibilidades dos homens, em que nós servimos nos dias bons, servimos nos dias maus, porque o nosso serviço se torna uma oferta de adoração ao nosso Deus. Amém? Essa obra de Cristo. Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite. Obrigado, Jesus, por essa primeira sessão. Obrigado porque nós entendemos, Deus, que devemos viver a vida para a Tua glória. Que serviço para nós é coisa séria. Que tem a ver com a identidade da Tua igreja. Que tem a ver, meu Deus, com aquilo que fomos chamados para ser e fazer. Obrigado, meu Deus, por nos entregar o serviço como um meio que nos livra de nós mesmos. Oh, meu Deus, renova o nosso compromisso com o serviço. Renova a nossa paixão com o serviço. Principalmente o serviço na igreja local. Que possamos, Pai, ao passar e ver as necessidades, que possamos, Pai, servir com paixão, com amor, entendendo que te servir é também te adorar. Que te servir, Pai, é uma maneira de nós respondermos em gratidão à obra da cruz. Portanto, Pai, nos livra de nós mesmos. Já que nos livrastes da ira eterna, nos livra de nós mesmos, para que possamos viver a vida olhando para o alto da montanha, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém.